Valeu. Quero mostrar para você agora aqui uma informação do trânsito. Vale a pena alertar o motorista de novo, viu? Quem estacionar em vaga reservada aos deficientes vai pagar uma multa mais cara e levar mais pontos na carteira. Basta andar pelas ruas para perceber que muitos motoristas precisam do estacionamento especial. A lei determina que 2% das vagas regulamentadas sejam destinadas para pessoas com deficiência e 5% para os idosos. Mesmo assim, alguns motoristas acabam infringindo a lei, mesmo que seja apenas com meia roda. Só quem precisa usar a vaga especial sabe como a lei é importante. Acho muito importante, porque eu mesmo tenho um irmão que é deficiente, tem problema e é muito difícil a gente encontrar vaga assim. A resolução que determina a reserva das vagas está em vigor desde 2009, mas até hoje, muitos motoristas não aprenderam a lição de cidadania. Segundo o Detran, só em 2014 foram emitidas 10 mil multas no Paraná. A estimativa é que este ano o número aumente, porque só no primeiro trimestre do ano já foram registradas 4 mil infrações. O novo Estatuto da Pessoa com Deficiência altera a gravidade da infração. Antes, estacionar em vagas especiais era considerado uma infração leve. Agora passa a ser grave. E a multa vai doer mais no bolso do motorista espertalhão. A multa hoje custa R$ 53 e vai passar a custar R$ 127. O motorista também vai perder 5 pontos na carteira de habilitação. A lei já foi sancionada pela presidência, mas os novos valores começam a valer em janeiro de 2016. É uma forma de o legislador tentar conscientizar o nosso condutor que não respeita essa vaga desta pessoa que tem somente 2% do universo de vagas destinada a ela. É um recado aí para os infratores. A gente sabe que mesmo nas vias públicas, muitos motoristas não respeitam. Agora, falta de respeito mesmo em shopping, supermercado, onde existe um estabelecimento comercial que a pessoa chega e deixa o carro parado. Pois vou voltar a fazer esse alerta que eu já disse aqui. CETRAN começou a fiscalizar shopping, supermercados e todos os estabelecimentos comerciais que têm essas vagas destinadas. Mesmo sendo uma propriedade, mesmo sendo particular, existe a prerrogativa para o CETRAN entrar e multar os infratores. Isso já está acontecendo. Então, se você ainda não tomou essa consciência, acha que pode deixar o carro ali, sabe, numa vaga destinada para idoso ou deficiente, cuidado, você pode ser multado da próxima vez. O que vira destaque a partir de agora aqui no Tribuna Manhã. Veja comigo. Por causa da falta de uma cadeirinha, menina que estava no carro dirigido pela mãe morre em acidente de trânsito esta noite aqui na capital. E o motorista do ônibus que provocou o acidente tentou em vão se explicar. Você tem uma boa visibilidade, tanto de um lado quanto de outro. Mas na verdade é uma curva. Mas fazer o quê, né? Paciência. Em outro ponto da cidade, também essa noite, polícia vai pedir câmeras de segurança para saber de quem é a culpa. 2 mulheres envolvidas em acidente trocam acusações. Vitória da vida. Homem que já havia sido dado como morto foi reanimado essa madrugada pelo SEAT. Secretários de Almirante Tamandaré presos pelo GAECO são acusados de cobrar propina de fornecedores. O estado do Paraná pediu reconhecimento de estado de emergência para os 47 municípios atingidos pela chuva. A solicitação foi feita ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Magalhães, que estará hoje aqui na capital. O reconhecimento vai facilitar a liberação de dinheiro para as regiões afetadas. Desde sábado, 31 mil pessoas foram afetadas, 1 morreu e 71 ficaram feridas. 5 casas foram totalmente destruídas e mais de 3 mil foram danificadas. Para falar sobre esses estragos todos, nós vamos agora até a região mais afetada, até Francisco Beltrão. Quem vai conversar comigo é esse repórter fera, Evandro Artuzzi. Muito bom dia. Nós acompanhamos aqui da capital toda a sua movimentação, inclusive com a equipe aí da Rede Massa, para registrar as imagens, né? Cenas impressionantes. Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que está o clima aí agora? Eu não falo o clima do tempo, mas coração das pessoas. Como que, principalmente os afetados, estão tentando se reerguer dessa história toda?
Bom dia, Passaia, bom dia a todos. O clima é de muita tristeza, de muita comoção ainda por parte de toda a comunidade do sudoeste do Paraná, Passaia. Principalmente das famílias que tiveram perdas, que foram atingidas pelo tornado da segunda-feira à noite, aqui em Francisco Beltrão, na cidade. Um bairro foi bastante atingido, teve aproximadamente 150 residências danificadas. No interior do município, 5 casas foram totalmente destruídas, um prejuízo bastante grande, aproximadamente 5 milhões de reais é o prejuízo somente do interior, uma avaliação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura aqui de Francisco Beltrão. E se não bastasse, também tivemos prejuízos registrados no município de Mariópolis, que fica na região de Pato Branco. O município também foi bastante afetado, prejuízos muito grandes, e a população está agora fazendo o possível para tentar se recuperar dos prejuízos e também na parte emocional. Ontem, o dia foi de bastante trabalho para as famílias na tentativa de reconstruir as residências, algumas ainda impossibilitadas por conta da destruição total. Vai ser necessário um trabalho mais árduo, um trabalho diferenciado para reconstruir as casas. Algumas casas devem ser reconstruídas por completo lá no interior, aqui na cidade também. Muitas residências foram condenadas pela Defesa Civil, embora a cobertura tenha sido apenas arrancada pela força do vento, mas as residências foram condenadas pela Defesa Civil por conta aí de algumas rachaduras. Então, essas famílias também deverão fazer a reconstrução total das moradias, das residências. Por isso, a Secretaria de Ação Social de Francisco Beltrão iniciou uma campanha bastante importante junto à comunidade para arrecadar materiais de construção, para arrecadar dinheiro, para poder atender todas essas famílias que ainda passam por bastante dificuldade. Não bastasse a ação do tornado, Passaia, ontem pela manhã começaram os registros de alagamentos aqui em Francisco Beltrão. O município é bastante conhecido por alagamentos, por enchentes, e como a chuva não cessou após o tornado, ontem pela manhã, algumas residências foram alagadas. A Prefeitura, Defesa Civil, Ação Social precisaram agir para tirar essas famílias. Foram 12 famílias retiradas de áreas de risco e que passaram a noite em abrigos disponibilizados pelo município. Um total de 52 pessoas foram afetadas, foram atingidas também pelos alagamentos provocados pela cheia de rios e córregos aqui na cidade. Uma notícia boa nesta manhã de quinta-feira é que não choveu durante a noite. Desde a noite de ontem não chove em Francisco Beltrão. A informação do Corpo de Bombeiros, que faz o monitoramento do rio Marrecas, o principal aqui da cidade, é de que o nível, que ontem estava quase 5 metros acima do normal, que é de pouco mais de 2 metros, o nível desse rio baixou aproximadamente 1 metro durante a madrugada de hoje e não há mais, pelo menos por enquanto, risco de alagamentos, embora exista ainda a previsão de chuva aqui para o sudoeste para esta quinta-feira. Mas no momento a situação é tranquila, segundo dados da Defesa Civil. Mas ontem a preocupação era muito grande e também o dia foi de muito trabalho para as equipes da Defesa Civil e para as famílias afetadas. A gente vai ver agora uma reportagem que mostra isso, mostra a situação, os problemas causados pelo tempo na região. A situação mais grave foi registrada em Francisco Beltrão, onde um tornado destelhou casas. O nível do principal rio da cidade subiu e várias residências foram alagadas. Agora, os desabrigados estão sendo cadastrados. Emergencialmente, telhas foram encaminhadas para as famílias que tiveram as casas destelhadas. Nós estamos aí prestando assistência a essas pessoas que estão com seus imóveis começando a ser alagados. Relocar em pavilhões ou coisa parecida para depois, assim que baixar a água, retornar com seus móveis nas suas residências. O próximo passo será a reconstrução das moradias destruídas e a entrega de donativos. O vento forte também derrubou árvores em Maringá. Já em Pinhão, casas foram destelhadas, estruturas metálicas e comércios arrancados pelo vento. Esta oficina ficou parcialmente destruída. Em Sarandi, a chuva de granizo destruiu o telhado de 100 casas. E em Marialva, 68 casas foram atingidas pelo granizo. Algumas ficaram alagadas. A Defesa Civil distribuiu lonas para os atingidos. Eu tenho mais informações sobre essa questão toda do tornado, enchente, enfim, informações aqui do Tribuna Manhã para você atualizadas.